Oi, gente, tudo bom? Estou aqui mais uma vez com a resenha literária da Fran e a obra escolhida dessa semana é essa: Coragem, o prazer de viver perigosamente, do Osho. Vou falar rapidamente para vocês quem é o Osho, como essa obra entrou na minha vida e alguns trechos do livro. Bem, Osho é um dos mestres espirituais mais conhecidos e provocativos do século XX. Desde os anos 70, ele chamou a atenção dos jovens ocidentais que se interessavam por meditação e pela busca interior. Mais de uma década depois de sua morte, em 1990, seus ensinamentos continuam se difundindo pelo mundo todo. Então, o Osho, para quem não conhece, é esse senhorzinho aqui, ó. Aqui é a foto dele, ó. Talvez você tenha visto várias frases relacionadas a ele e não conhecia a origem, né, dos livros dele. Então, são vários livros. Esse é um dos livros que eu ganhei em 2005, mais ou menos. Tem muitos anos atrás que eu ganhei esse livro. E esse livro foi muito importante porque toda vez que eu leio ele, ou que eu tenho a oportunidade de ver, que é muito difícil, tem tantos livros que eu já li, que eu tô lendo, tem livros que tá na fila, que eu termino esquecendo de alguns. Mas toda vez que eu pego um livro e começo a ler, no caso esse, me traz à memória muitas reflexões. Esse livro é muito bom em relação a isso. Bom, sobre o livro Coragem, vamos descobrir por que o nome Coragem, muito interessante. Diz assim, que coragem, segundo Osho, não é a ausência do medo. Pelo contrário, é a presença inegável do medo, mas com a disposição de enfrentá-lo. Este livro dá uma visão panorâmica desse tema. Então, assim, ele fala sobre a palavra coragem, né? O significado da palavra coragem, que vem da raiz latina cor ou cordis, que significa coração. Então, coragem para ele é viver com o coração. E a gente vai ver alguns trechos do livro que trata sobre temas universais, né? Muito interessantes, que diz respeito a mim, a você, a um todo, né? E aí, como ele era um guru, um tipo de guru espiritual, as pessoas buscavam ele para saber, né, a sua opinião, o que ele achava de certas coisas. E aí ele dava vários conselhos referentes a diversos temas, né? E aí as pessoas, através desses temas, começavam a publicar os livros, a escrever para ele cartas, né? Ele respondia com cartas. Então, uma coisa que chama atenção, eu assinei com algumas palavras, vou ler rapidamente, porque o intuito é de que a pessoa um dia possa ler ou buscar, né? Ele diz o seguinte, que nossa jornada, ela perderá a si mesma, pois você não pode ter nada deste mundo sem pagar um preço. Olha que interessante, né? Todos nós temos uma jornada nesse mundo, né? Ele diz assim, o sucesso tem sentido se você já fracassou. Assim que conseguir ter sucesso, você percebe que foi enganado pelo mundo, pelas pessoas e pela sociedade. E aí ele diz que, portanto, todas as posses se tornam sua identidade, dão a você um falso senso de ser. Esse é o ego. Então ele mostra aqui pra gente, né, que todas as conquistas que a gente tem, superficiais, não é tudo, né? Tudo que importa realmente que está no nosso interior, porque muitas pessoas que têm várias coisas que conseguiram conquistar, ainda assim não conseguem se sentir completas. E aí ele fala outra coisa interessante aqui. Ele diz assim, para cumprir esse destino é preciso grande coragem, é preciso destemor. As pessoas que são cheias de medo não conseguem ir além do conhecido. Então ele trabalha essa questão do medo, essa questão existencial. Outra coisa que ele coloca aqui é interessante. Quando o novo bater a porta, abra. Né? Ele diz que o novo é o mensageiro de Deus. O novo é a mensagem de Deus. Continuamos a perder muitas coisas na vida só por causa da falta de coragem. E para mim, ser feliz é a maior coragem. Para ser feliz é preciso grande coragem, e isso é um risco tremendo. Um homem torna-se realmente um homem quando ele aceita a responsabilidade total. É responsável por qualquer coisa que seja. Gente, isso é muito interessante. Ele traz, né, pra gente muitas reflexões acerca disso, né? Ele tira, né, essa concepção que a gente tem de felicidade, de várias situações de vida que a gente constrói ao longo da nossa vida. Ele desconstrói e traz pra gente essa reflexão, né? Em que ponto nos encontramos, em que ponto nos achamos, né? O que queremos da vida, o que estamos aqui fazendo, né? Então ele traz várias reflexões sobre isso. E realmente as pessoas, elas são movidas pelo medo, né? Nós aprendemos a nos mover pelo medo, né? A sociedade nos impõe isso, né? Temos medo da opinião do outro, temos medo de tomar certas decisões, né? E a gente termina se anulando para muitas coisas. E aí tem mais frases aqui dele que eu tô escolhendo aqui, algumas que são tantas. Ai, gente, é tão interessante.
Ó, no amor de vocês, o medo está sempre presente. O marido teme a mulher teme o marido. As pessoas que se amam sempre têm medo uma da outra. Então não é amor. É só um arranjo entre duas pessoas medrosas que dependem uma da outra. Brigam, exploram-se, manipulam, controlam, dominam, possuem uma a outra, mas não é amor. Se você conseguir deixar que o amor aconteça, não precisará de prece, não precisará de meditação, não precisará de igreja nenhuma, de templo nenhum. É isso que Jesus quis dizer quando falou que Deus é amor. Mas o amor é difícil, o medo tem que ser superado, e é isto que é estranho. Vocês têm tanto medo e ao mesmo tempo nada têm a perder. Ai, gente, é muito interessante. Nossa Senhora, e quando eu começo a ler essas frases aqui, começa a vir muita coisa, muita reflexão, né? Ele fala de coisas que estão no nosso dia a dia que a gente não para se perguntar, a gente não para pensar, e realmente é isso, né? Vivemos num mundo em que tudo é controlado pelo medo, né? Desde a nossa saída da padaria, a gente tem medo de ser assaltado, a gente tem medo do nosso futuro, como vai ser em sociedade, a gente tem medo de perder pessoas, a gente tem medo de tudo, né? Praticamente somos controlados pelo medo, né? Só que ele começa a falar com uma certeza, né, de que pouco vivemos para o amor, né? E é isso que ele traz no livro, né? A essência do que ele traz no livro, essa coragem de viver para o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, como ele trata aqui, né? Mas o amor muito além daquilo que a gente consegue conceber enquanto humanos, né? E aí ele pega e traz uma fala de Jesus muito interessante, porque para ele Jesus é um pensador à frente do tempo, né? Ele diz assim, que é isso que Jesus quis dizer quando falou que Deus é amor, né? Ou seja, Deus é uma entidade, um ser, uma energia que não é controlada pelo medo, mas somente e unicamente pelo amor, né? Que não conhece culpa nem julgamentos, né? E nem é um ser limitado. Nós somos seres limitados, porque somos ainda muito, psicologicamente falando, muito imaturos, né? Então agimos muito mais pelo medo do que pelo amor. Ele fala que é uma coisa interessante, ele fala da política dos números. Ele fala aqui que muitas vezes temos medo da solidão, né? De ficarmos sozinhos. Aí ele diz assim: quando há muitos números, as pessoas se sentem bem. Números grandes fazem com que as pessoas sintam que estão sempre certas. Ninguém está comigo. O que garante que estou certo? Isso quando não temos pessoas, né, para nos apoiar. Aí, neste mundo, ser um indivíduo é o maior sinal de coragem. Não importa que o mundo inteiro esteja contra mim, o que importa é que a minha experiência é válida. Eu não me importo com os números, com quantas pessoas estão comigo. Eu me importo com a validade da minha experiência. Isso significa que alguém ficou independente do grupo, que essa pessoa não dá a mínima para o grupo. Agora ela tem seu próprio ser e seu próprio jeito, seu próprio estilo de viver. Ela chegou em casa, e ninguém pode chegar em casa junto com a multidão, só se pode chegar em casa sozinho. Gente, isso é muito filosófico, né? Realmente a gente procura muitas vezes se autoafirmar, né? Através de situações, através de posições sociais, como se a gente buscasse o tempo todo se autoafirmar, né? Como se a gente nunca chegasse a um lugar onde a gente quer chegar. Na verdade, quando ele fala isso aqui, ele nos chama para a gente parar um pouco e pensar onde estamos, né? Em que direção estamos indo, né? Em que direção estamos caminhando. Será que realmente a gente precisa de muitas coisas para ser feliz? Tirando a posição social, tirando a fama e o sucesso, o que é que sobra? Só a gente, só nossa essência, né? E talvez seja isso que ele tenta trazer pra gente, esses questionamentos. E aí ele diz assim, outra coisa também interessante, que a felicidade é o seu senso interior, né? Algo muito, muito íntimo mesmo seu. Ele fala outras coisas aqui muito interessantes, estou procurando aqui. Ele diz assim, que o herói é muitas vezes um homem que não teve a coragem de ser covarde. Gente, é muito top mesmo. Muito top. Vou procurar aqui mais outras coisas aqui, né? Que ele fala várias coisas, entre elas fala assim, que a meditação significa que você se sente bem na solidão. Meditação significa que você só está estabelecendo uma relação consigo mesmo. A saúde tem algo positivo, um fulgor que irradia. Não é mera ausência da doença. Nesse sentido, até um cadáver é saudável, pois não há mais nenhuma doença nele. Olha só, outra reflexão que ele traz, né, pra gente. Que realmente a saúde, como ele fala aqui, um exemplo sobre a saúde, né? Às vezes a gente não dá valor à saúde que a gente tem, porque como eu não estou doente, então a gente logo pensa que é saudável, né? Mas a gente não pensa em ter atitudes e uma mentalidade saudável para que a gente realmente possa usufruir da saúde, né? Que a gente tem. E ele diz aqui que a saúde não é ausência de doenças, né? Mas é um modo de viver, é um modo como a gente se relaciona com a gente mesmo, com a nossa própria natureza interior. E para fechar, ele diz o seguinte, que eu vou concordar. É muito fácil pensar no amor, mas é muito difícil amar.
É muito fácil amar o mundo inteiro. Difícil mesmo é amar um ser humano. Então ele fala também do amor incondicional, né? Do amor a nós mesmos. Ele diz assim: tanto é preciso ser feliz sozinho quanto na companhia dos outros. Outra coisa linda que ele trouxe, né? Que é preciso construir uma bela casa tanto dentro de si quanto fora também. Ele diz que muitas pessoas se preocupam muito do ponto de vista social, ter uma casa bonita, ter vários carros, ter um jardim maravilhoso. Mas muitas vezes elas são medíocres, elas são pobres interiormente, porque elas não conseguem construir dentro de si um sentido existencial que traz felicidade e satisfação interior, né? Então, muitas vezes, nem sempre a felicidade está fora da gente, né? Mas dentro de nós. Quando as pessoas têm tudo do ponto de vista materialmente falando, são vazias, né? Não tem com quem compartilhar aquilo, né? Então ele traz essas reflexões muito interessantes, porque realmente as pessoas que procuravam ele na época eram pessoas que tinham muito, eram milionários, eram pessoas famosas, né? Que muitas vezes batia aquele vazio existencial, iam procurar respostas, né, para suas, né, questões, né? E aí ele começava a refletir sobre isso, né? Se a sociedade dita que a base da felicidade, que se você conseguir chegar lá, você será feliz, porque muitas pessoas que conseguem chegar lá não têm a plena felicidade. Então ele começa a mostrar e demonstrar que a felicidade, o estado de ser, é algo muito mais além do que a matéria, né? É algo mesmo do espírito. O Osho, para quem não sabe, ele é um indiano, ele é formado em direito, se não me engano. E aí ele passou a fazer essas reflexões, essas meditações, ler, estudar e escrever muito sobre isso, né? E aí eu recomendo para vocês a leitura. Ele tem vários tipos de meditações aqui que diz assim: meditação para transformar medo em amor. A última pergunta, o medo de Deus. E aí tem várias outras questões aqui que ele termina, né? Ai, gente, que interessante aqui. Eu não vou ler mais porque é muita coisa. Mas eu vou ler só a ultimazinha só para deixar aqui a deixa. Que é importante que vocês consigam ler um dia. Lembrando que eu não empresto esse livro. Tenho muito ciúme dos meus livros, viu, gente? São meus bens que eu gosto muito, né? É algo imaterial, né? Que eu vou levar pro resto da minha vida, né? Então, é muito interessante que vocês consigam adquirir se tiver algum interesse por um. Tem muitos em PDF. E vamos lá, para terminar. Diz assim: depois que você ouve uma verdade, é impossível esquecê-la. Essa é uma das qualidades da verdade. Você não precisa se lembrar dela, né? Então, assim, fica aqui para vocês a dica. Tem muitas mensagens também que tem na internet sobre o Osho, né? Eu não conhecia também, eu conheci através desse livro. E aí, essa obra, além de ter vários, né, textos interessantes de reflexão, ele traz várias técnicas de meditação, que inclusive eu vou até copiar uma hora para poder colocar aqui no meu cantinho, né, de lembretes, né, de estudos aqui, para eu sempre olhar e meditar, né, e refletir também, muito interessante. Bem, eu termino por aqui, beijinhos, deixe seu like e até mais.